Acho fundamental o trabalho feito pelo Fórum de Desenvolvimento dessa casa, que reúne diversas entidades. Também é notável o trabalho realizado pelo Sindilat, Sindicato de Laticínios, presidido pelo meu conterrâneo, Antônio Carlos Cordeiro, do município de Nova Friburgo, filho, inclusive, do ex-deputado estadual Paulo Cordeiro, que esteve nessa casa, salvo engano, na década de 80. E hoje a gente participa desde o início dessa questão, já do mês de julho do ano passado, quando aconteceu em Nova Friburgo, Supera Rio, na sua primeira edição. Depois passaria ainda pelos municípios de Campos, Itaperuna e Cabo Frio. E no Supera Rio de Nova Friburgo, houve um painel específico para tratar da questão da cadeia produtiva do leite, porque ainda que acontecesse no município de Nova Friburgo, era uma reunião da região Serrana e Centro-Norte Fluminense, onde estão dois dos municípios maiores produtores de leite. O município de Macuco, onde tem a cooperativa de Macuco, e o município de Duas Barras, onde tem a cooperativa que leva o nome do município. E há uma grande inquietação na questão da cadeia produtiva do leite, uma vez que o Rio de Janeiro, apesar de várias políticas que foram adotadas nos últimos anos, inclusive as transformações na política de incentivos fiscais, a produção do leite, ela estagnou e você aumentou o número de fábricas que tem que exportar leite, tem que importar leite de outros estados. Ou seja, o que acontece? De certa forma, deputado Gilberto Palmares, é aquela coisa do planejamento do Rio de Janeiro, onde se coloca a carroça na frente dos bois, e aqui no caso, na frente das vacas. Se constrói com vastos incentivos fiscais, indústrias que trabalham com laticínios, mas você não trabalha na ponta o produtor, que precisa produzir o leite para essas fábricas. As fábricas não têm o leite necessário para fazer os produtos, e aí elas têm que recorrer a outros estados para trazer esse leite. O fato é que a produção de leite no estado do Rio de Janeiro, daquilo que precisa, daquilo que produz, é algo de absurdo. O estado produz cerca de 595 milhões de litros de leite e tem uma necessidade de mais de 2 bilhões de litros de leite. Ora, se você fizer uma análise fria, principalmente em tempos de crise, você vai perceber que aí está uma saída econômica para a crise do Estado. Fazer com que a cadeia produtiva do leite possa se movimentar de maneira melhor, para que você possa ter mais uma atividade econômica do Estado com força e com possibilidade de ajudar essencialmente o interior do Estado. Eu estou, deputado Molin, convicto. A solução da crise do Estado do Rio de Janeiro, ela está na inovação tecnológica, ela está no ensino, na possibilidade dessas duas ferramentas incrementarem o desenvolvimento econômico, e está no interior do Estado. O interior do Estado não tem sido visto da maneira que deveria, e isso não de agora, de muito tempo. Deputado Gilberto Palmares. Deputado Anderson, eu queria, aproveitando a sua fala, que eu estou achando extremamente pertinente, pedir a sua opinião, quase que a sua orientação. Eu ontem conversei com uma figura que veio conversar comigo, tratar do mesmo tema, que é o Marcos Dias, da Sescop. E ele descrevendo um pouco o sufoco dos produtores de leite, né? E essa contradição que Vossa Excelência denuncia. O Estado do Rio de Janeiro, digamos assim, consome muito leite e apenas cerca de 30% do que é consumido é produzido aqui. E me trouxe uma preocupação, porque nós temos aqui denunciado e lutado contra o incentivo fiscal indiscriminado, sem critério. Há, inclusive, um debate sobre o negócio do fundo de equação fiscal, as empresas que tiveram incentivo devolver 10%, e ele me alertava que é bom que nessa discussão se dê um olhar específico para a questão dos produtores de leite, porque toda questão você tem uma ideia geral, mas você tem especificidade. Então, sinceramente, eu gostaria de saber a opinião de Vossa Excelência sobre essa questão que me foi trazido pelo Marco Dias. Obrigado pela parte, deputado Gilberto Palmares. Na minha opinião, a opinião que eu tenho desde o começo, é errado quem diz que incentivo fiscal é muito bom,
é errado quem diz que incentivo fiscal é muito ruim. As duas pontas estão erradas. Se você for pegar o incentivo fiscal dado para a Odebrecht e para os consorciados da linha 4 do metrô, e que ontem, inclusive, existiram 2 prisões de pessoas ligadas ao governo do Estado, e que a gente sabe nessa casa, do longo debate que se colocou do superfaturamento e de coisas, no mínimo, esquisitas, esse tipo de incentivo fiscal é um erro, é um absurdo. Agora, se você colocar a lupa no setor metal mecânico da região serrana, um setor que estava à míngua, quase encerrando as suas atividades, e vem o incentivo fiscal e faz com que não apenas uma, mas várias possam crescer, gerando emprego e renda e fazendo com que aquela região possa renascer, você vai dizer incentivo fiscal é bom. Então, nem o Pezão e a Firjan estão absolutamente, não são corretos nessas críticas, como também não são corretos aqueles que dizem que incentivo fiscal é algo que precisa ser demonizado. Aliás, na minha opinião, a raiz desse problema está na ausência do novo pacto federativo. Primeiro, você precisa ter um novo pacto federativo para acabar com a guerra fiscal entre os estados. Porque senão o Estado do Rio, e aí eu vou concordar, o Estado do Rio tem que ir para a luta mesmo, tem que ir para a batalha, ué. Se o Espírito Santo, se Minas, se São Paulo fazem o que fazem, nós vamos ter que fazer parecido, porque senão os empregos saem daqui para lá. Aliás, o Pacto Federativo é tão importante que hoje o problema é mais grave, deputado Gilberto Palmares. As empresas estão indo para o Paraguai. Várias empresas brasileiras, empresas que estavam instaladas aqui, estão indo para o Paraguai com oferta de terrenos gratuitos, de impostos quase que zerados, para gerar emprego e renda. Essa é uma nova discussão que vai muito além aqui de qualquer tese sobre capitalismo, sobre liberdade. Mas, no momento, na situação atual, eu acho que é um erro dizer que incentivo fiscal é totalmente bom ou totalmente ruim. É preciso ter... não podemos generalizar. E aí houve um erro meu, um erro da casa, porque quando o FEF veio para essa casa, o Fundo de Equilíbrio Fiscal, para poder cobrar 10% em cima daquilo que recebe de incentivo fiscal, no caso do leite, dá coisa de 3,6%, ou seja, você aumentar em 3,6% que o sujeito hoje, já numa atividade que vem com recessão total e com dificuldades, para o produtor é muito, para o Estado é quase nada. E aí que está realmente a dificuldade. Eu até ofereci essas emendas, consegui fazer a emenda que excluiu o metal mecânico, o setor têxtil, as microcervejarias, que são as cervejas artesanais, conseguimos excluir as micro e pequenas empresas, o setor cultural e esportivo. Mas, de fato, eu esqueci de incluir o setor leiteiro, como os outros 69 deputados, na ocasião, não tiveram a percepção de incluir o leiteiro. E aí veio o problema agora, veio a reclamação e hoje a boa notícia. Qual é a boa notícia? A liderança de governo assumiu o compromisso de, no próximo dia 28, no projeto assinado pelos deputados que assim quiserem, compromisso assumido pelo deputado Edson Albertassi nessa reunião de hoje, que vai excluir não só o setor leiteiro, mas outros 4 setores que eu não sei responder quais são os demais 4. Sei que o hortifruti, mas os demais eu não sei. Que é um avanço e sem a cobrança dos 3 meses que já passaram. E também fiz a cobrança de que seja votada, o projeto tramita desde outubro, salvo engano, do projeto de cadeia produtiva do leite inspirado no Rio Grande do Sul, que hoje é o maior produtor de leite. Claro que o Rio Grande do Sul tem um clima mais favorável para as vacas que dão mais leite, mas se você fizer com que o projeto do Rio de Janeiro, que é de biotecnologia, avançar e não for tão tímido como é hoje, as vacas do Rio poderão produzir mais leite do que hoje produzem. Deputado Gilberto Palmares. Eu fico feliz com esse encaminhamento e me somo àqueles deputados que certamente assinarão essa questão. Meus pais viveram durante muito tempo na região ali de Bom Jesus de Itabapoana, foram produtores de leite que entregavam para a cooperativa local e eu vivenciei o sacrifício, o esforço desses pequenos produtores para uma coisa, como Vossa Excelência aí descreveu, que é extremamente importante para o Estado. Então, eu estou entre aqueles que estou nessa linha de diferenciar a questão da cadeia leiteira. Muito obrigado, deputado Gilberto Palmares. Tenho certeza que o posicionamento de Vossa Excelência, que é um deputado exemplar e histórico nessa casa, é exatamente pela correção das desigualdades sociais. O incentivo serve para isso, acima de tudo.
correção de desigualdades regionais, de desigualdades históricas que precisam ser vistas. Infelizmente, no estado do Rio foi utilizado de má forma e por isso a situação que a gente se encontra hoje. Mas eu acredito que no dia 28, hoje foi um grande passo, agora com a aprovação, melhor ainda, da exclusão do setor da cadeia produtiva do leite. Agora, isso não basta, só isso não basta. É preciso incentivar a cadeia produtiva do leite, não só com os incentivos fiscais, mas com o projeto do Rio, que agora me fugiu o nome, da biotecnologia, que é o Rio... Eu esqueci, me perdoem, mas em função da biotecnologia, da produção, lá do produtor, porque não adianta você ter a fábrica, você não tem o leite que vai abastecer a fábrica. Essa foi a grande incoerência cometida pelo Rio nos últimos anos. E aí eu não vou fazer piada, mas eu tenho que fazer, né? Porque lá na região e no estado do Rio, o grande assunto é esse, geralmente, né? Mamaram tanto na teta das vacas do Rio de Janeiro, que não só o leite acabou, como a vaca morreu também, né?